Para me apresentar, eu sou a professora Camila Souza dos Anjos Lacerda, sou professora do IF Sul de Minas, campus Inconfidentes. Tenho o prazer de compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento aqui com vocês. Vamos lá? Em primeiro lugar, nós vamos procurar aqui no Google o GE, o Google Earth Engine. O primeiro link que aparece, você vai clicar e aí nós vamos entrar nessa plataforma. Essa plataforma, como ela própria se define ali, é uma plataforma em escala planetária para análise e ciência de dados. Então, nela nós temos condições de trabalhar com dados de todo o mundo, com imagens de satélites de diversos sensores, com diversos outros conjuntos de dados, de uma maneira totalmente diferente do que aquela que a gente estava acostumado até pouco tempo atrás, que é o de processamento de imagens por meio de softwares. Nesse caso, agora, nós vamos começar a conhecer essa plataforma, que é uma mudança de paradigma, é uma total transformação na comunidade de sensoriamento remoto e processamento de imagens, na qual nós vamos processar em nuvem. Ao entrar na plataforma, nós podemos aqui no canto superior direito fazer o nosso login, então que vocês possam criar a sua conta. Para isso é necessário que você tenha um e-mail Gmail. Na plataforma existe uma aba chamada Datasets, onde estão disponíveis todos os conjuntos de dados, uma aba chamada FAQ, de perguntas frequentes, uma aba chamada Time-Lapse, que seria a detecção de mudança ou lapso de tempo, uma aba com os casos de estudo, então projetos que foram realizados dentro do GE e que são agora divulgados. Também a mais importante, que é a aba plataforma, onde teremos aqui um overview, o Code Editor, que nós vamos ter uma aula específica sobre ele, e o Explorer, que também teremos uma aula específica sobre ele. Também a aba Documentation, bastante utilizada. E por fim, a aba Blog. Para isso, nós vamos em primeiro lugar conhecer a aba Datasets, conjuntos de dados. O GE é uma mudança de paradigma porque dentro dele existem mais de 5 milhões de imagens de satélite. Então existem conjuntos de dados de todos os satélites públicos, de conjuntos de dados gratuitos, estão aqui dentro. Então toda a série do MODIS, do Sentinel, do Landsat, além de outros dados que também são bastante interessantes, como aqui dados de clima e tempo, temperatura de superfície, clima, dados atmosféricos, dados de previsão de tempo, aqui aqueles que são do nosso maior interesse, que são as imagens. Então existe o conjunto Landsat, existe o conjunto Sentinel, existe o conjunto MODIS, existe um conjunto de imagens de alta resolução espacial, porém, esse conjunto não é global quanto os outros conjuntos. Existem também dados geofísicos, ou seja, modelos de terreno. Existem também dados de uso e cobertura do solo, além de dados de culturas e outros dados geofísicos. Parece pouca coisa, né? Mas se a gente clica em uma única dessas abas aqui, em um único desses itens, como por exemplo, essa questão de modelos climáticos, vejam a quantidade de conjuntos de dados que vão aparecer. Então existem dados dos mais diversos tipos. Existem dados relacionados à precipitação, existem dados relacionados à temperatura, concentração de clorofila, tanta coisa, e tudo isso a gente pode acessar gratuitamente. Então, assim, as informações não param. Então, aqui nós estamos, vou voltar, na aba Dataset. Vamos àquelas que mais nos interessam, as imagens de satélite. Clicando em Landsat, eu vou ter algumas coleções. A coleção do Landsat 4 em reflectância de superfície, com dados de 82 a 93. Dados do Landsat 5 em reflectância de superfície, de 84 a 2012. Dados do Landsat 7, de 99 a 2021. Dados do Landsat 8, também
até o presente momento, a partir de 2013. O interessante é que aqui existem dados já em grandezas físicas, não mais somente em número digital, mas também em reflectância de superfície, que é uma grandeza radiométrica. Então, nós podemos clicar, por exemplo, no conjunto do Landsat 8. Aí existem imagens no formato RAW, existem imagens da reflectância no topo da atmosfera, existem dados de reflectância de superfície. Então, aquele processamento que a gente costumava fazer e demorava, gastava um tempão como correção atmosférica, se eu quiser utilizar a imagem já corrigida, é só pegar, no caso aqui, a imagem de reflectância de superfície. Tem também aqui os dados do Landsat 1 até o Landsat 5. Então, todo esse conjunto de dados da USGS está disponível gratuitamente. Temos também aqui, por exemplo, os dados do Sentinel. Aí temos o Sentinel-1, que são imagens de radar. Temos o Sentinel-2, que é o sensor multiespectral, aquele mais utilizado. Temos o Sentinel-3, Sentinel-5. Vou clicar aqui no Sentinel-2. Aí, da mesma maneira, existe os dados de reflectância no topo da atmosfera e existe o dado de reflectância de superfície, ou seja, já em reflectância e já corrigido para, já feita toda a correção atmosférica. Também vou mostrar por último aqui o conjunto de dados MODIS, porque o dado do MODIS é um dado de resolução espacial um pouco inferior, porém tem uma grandeza na quantidade de informações que também são muito utilizados. Por exemplo, existem dados já de índices de vegetação prontos, então diversos conjuntos de dados do MODIS. Também dados de evapotranspiração, NDVI e diversos outros dados, área queimada, questões atmosféricas. Então tem muita informação aqui dentro do conjunto de dados MODIS. Voltando para a aba ali de cima, Timelapse eu acho uma ferramenta muito interessante porque vai mostrar o avanço do tempo. Tem diversas áreas já pré-definidas aqui, que eles acham como áreas com bastante mudança, bastante interessante. Mas você também pode colocar aqui o seu lugar de interesse. Vou mostrar para vocês, deixa eu escolher uma aqui. A expansão costeira em Dubai. Vejam a linha do tempo aqui embaixo. Primeira imagem aqui, ó, já está rodando 97, 2000, 2010, 2017 e assim por diante. Começa em 1984. E vai mostrando essa detecção de mudança até 2020. Então, vou voltar na aba original. Casos de estudo. Então, tem diversos casos de estudo. No caso aqui, sobre a mudança de cobertura florestal global. Outras aplicações interessantes, risco de malária, mapeamento do risco de malária, outras coleções, aqui uma sobre a superfície global da água. Além do caso de estudo, tem a plataforma, onde nós vamos explorar um pouquinho melhor o Code Editor e o Explorer em outro vídeo. Temos aqui um overview da plataforma, que também vai explicar um pouquinho sobre cada uma das funcionalidades do Code Editor e do Explorer, que são as principais ferramentas. Ferramentas não, né? Que são as principais áreas de trabalho. Mas além disso, temos também aqui um blog. E eu gostaria de deixar algumas informações para vocês, que eu acho interessante, é que essa mudança de paradigma, ela está relacionada, por exemplo, à possibilidade da gente trabalhar com áreas gigantescas, com séries temporais gigantescas, porque tudo isso vai ser processado em nuvem. Então, não existe mais aquela dificuldade em se fazer um mosaico para uma área grande, por exemplo. Tudo isso é facilitado pelo GE. E isso que faz essa mudança de paradigma que certamente está numa tendência crescente de popularização dentro da comunidade de sensoriamento remoto e processamento digital de imagens. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula.